Pare e reflita por um instante. Você já se pegou limitando seus próprios sonhos, achando que eles eram grandes demais ou até impossíveis? E se eu te dissesse que o seu sucesso e a sua abundância não são limitados pelas suas circunstâncias, mas sim pelo tamanho dos seus pensamentos? A maioria das pessoas vive em uma prisão invisível, construída por uma mentalidade limitada, e nem percebe que a chave para a liberdade está nas suas próprias mãos. Há uma verdade que os grandes realizadores de todos os tempos sempre souberam: o universo não opera em escala de realista ou pequeno. Ele responde ao tamanho da sua visão e ao calor do seu desejo. Onde o seu pensamento para, a sua realização também para. Se você só se permite sonhar com o que é possível, você já está, de forma inconsciente, bloqueando o que é extraordinário. A crença de que o seu limite é o seu realismo é a primeira e mais poderosa barreira para o seu triunfo. E aqui vem uma afirmação que pode soar um tanto contraintuitiva para a maioria. A maioria das pessoas falha não por mirar alto demais e errar, mas por mirar baixo demais e acertar. Acertar em um objetivo pequeno é, na verdade, uma derrota para o seu potencial ilimitado. A ousadia de escolher pensar grande pode ser a sua recompensa rápida para resultados que superam qualquer expectativa. Quando você mira nas estrelas, mesmo que erre, você acerta na lua. Essa é a verdadeira fórmula da autoconfiança que acelera o seu triunfo. E se eu te disser que mestres como Napoleão Hill, ao falarem da lei do triunfo e do desejo ardente em quem pensa enriquece, estavam, em essência, nos dando um mapa prático para romper as correntes dessa mentalidade limitada? Hill sabia que o diabo da indiferença e da preocupação, que ele tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, nos mantém em um estado de sono, cego para o nosso próprio poder. Ele compreendia que a vida plena não é apenas sonhar, mas ter a coragem de sonhar grande e agir com a convicção de que esse sonho é seu por direito. É como se a sabedoria milenar dos Salmos e Provérbios se unisse à ciência do sucesso para nos guiar a essa ousadia. Você já sentiu a dor de ter um sonho sufocado pelo medo do "e se"? A frustração de viver uma vida aquém do seu potencial? A sensação de que há algo mais, mas a falta de coragem para ir atrás? Essa dor é o convite para a mudança, o sinal de que é hora de você se libertar das amarras que te prendem a uma vida mediana. A solução para essa angústia não é um atalho sem esforço. É o conceito de escolher pensar grande como um ato de poder e uma estratégia mental para reprogramar sua mente, um caminho para o triunfo que começa com a sua decisão de expandir a sua visão. É um chamado urgente para você dar o passo corajoso de dizer: eu não vou mais me limitar. Eu decido, a partir de hoje, sonhar em uma escala que me inspira e me desafia. É o caminho para o sucesso que começa com uma mente e um coração livres, prontos para manifestar seu propósito com total clareza e paixão. Sinta a ousadia de quem não se limita. Este é o seu momento de declarar ao universo a sua decisão de sonhar sem amarras. Compartilhe nos comentários, com toda a sua convicção e fé, a frase: eu escolho pensar grande. Vamos juntos iniciar essa corrente poderosa de ousadia e ambição. Já sentimos a ousadia de escolher pensar grande. Mas, para realmente abraçar essa filosofia, é crucial que a gente encare o nosso passado e entenda a origem da nossa mentalidade limitada. Ela não é inata, ela é uma prisão construída por anos de condicionamento, que nos mantém em um estado de escassez e nos impede de acessar a abundância e o triunfo que são nossos por direito. Identificar as grades dessa prisão é o primeiro passo para sua libertação no desenvolvimento pessoal. De onde vêm as raízes do pensamento limitado? Elas nascem em um terreno fértil de crenças que nos foram passadas e que internalizamos ao longo da vida. Primeiro, o medo da crítica. Desde crianças, somos ensinados a não nos destacarmos demais, a não fazer perguntas bobas, a não sonhar o impossível para não sermos ridicularizados. O medo do que os outros vão pensar se torna uma força invisível que sufoca nossos sonhos antes mesmo que eles possam respirar. Segundo, experiências passadas. Um fracasso, uma rejeição, um erro. Em vez de ver essas experiências como aprendizados, as interpretamos como provas de que não somos capazes. O passado se torna um teto de vidro que nos impede de voar mais alto. Terceiro, o ambiente negativo. Estar cercado de pessoas que reclamam constantemente, que veem problemas em tudo e que se contentam com a mediocridade é como respirar ar poluído. Essa energia nos contamina e nos convence de que o pensamento pequeno é o normal, o seguro. E quarto, o que a sociedade nos diz que é possível. Somos bombardeados com a ideia de que a vida é uma linha reta,
que o sucesso é para poucos e que devemos nos contentar com o que é realista. Essa narrativa nos mantém em um estado de sono, cegos para o nosso próprio poder de criação. Tudo isso nos leva à mentalidade de escassez. Em vez de focar no potencial ilimitado, a mente limitada se concentra no que falta: a falta de dinheiro, de tempo, de oportunidades, de conexões. Ela opera a partir do medo da perda, e não a partir da paixão pela criação. Essa é a essência do diabo que Napoleão Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo. O diabo usa a indiferença e a preocupação como ferramentas para nos manter em um estado de inércia. Ele quer que você se sinta sobrecarregado pelas preocupações do dia a dia para que você não tenha energia para sonhar grande. Ele quer que você seja indiferente ao seu próprio potencial para que a sua vida passe sem que você tenha coragem de assumir o controle. A fórmula da autoconfiança não pode florescer em um terreno de pensamento limitado. A confiança em si mesmo e no seu potencial é o oposto da mentalidade de escassez. Uma pessoa que pensa pequeno duvida de suas capacidades, duvida do universo e duvida de que o seu sonho grandioso possa se tornar realidade. E, como Napoleão Hill tão bem nos ensinou em Quem Pensa Enriquece, a mente subconsciente aceita o que você acredita. Se você acredita que seus sonhos são impossíveis, seu subconsciente vai trabalhar para provar que você está certo, sabotando seus esforços e te mantendo na prisão da mentalidade limitada. A ironia é que a maioria das pessoas que vivem com uma mentalidade limitada se sentem seguras, achando que estão sendo prudentes. Mas a verdade é que a maior prudência é ter a coragem de sonhar grande e de ir atrás do que realmente importa para a sua vida. É o oposto do que o mundo nos ensina. As leis do sucesso indicam que os grandes triunfos da humanidade não foram conquistados por quem pensou pequeno e realista, mas por aqueles que tiveram a ousadia de sonhar em uma escala que desafiava a lógica da sua época. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível começa com a libertação dessa prisão mental. É a escolha consciente de questionar as crenças limitantes que você carrega, de se afastar do ambiente negativo e de parar de focar no que falta. É o primeiro passo para criar a sua própria realidade, uma realidade de abundância e de sucesso, onde os seus pensamentos são o único limite. A sabedoria dos Salmos e Provérbios nos convida a buscar a sabedoria e o discernimento que nos libertam das cadeias mentais, e a viver com uma mentalidade de prosperidade que honra o nosso potencial ilimitado. Se a mensagem deste bloco fez um clique poderoso na sua mente, se você sente que é hora de se libertar da prisão da mentalidade limitada e começar a manifestar o seu triunfo com a coragem de quem pensa grande, então este é o seu sinal. Clique agora no botão de se inscrever aqui embaixo e venha fazer parte de uma comunidade que entende que a verdadeira abundância não tem limites. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso, aprendendo com a sabedoria temporal de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. Sua jornada para uma vida extraordinária está apenas começando. Já nos libertamos da prisão da mentalidade limitada, o primeiro passo no seu desenvolvimento pessoal rumo ao triunfo. Agora, para que a sua mente comece a operar em uma nova frequência, é crucial que você crie o mapa do seu sucesso. E esse mapa não é feito de papel, mas de imagens e emoções. Estou falando do poder da visualização ilimitada, a capacidade de ter uma imagem mental tão clara e grandiosa do seu objetivo, que ela se torna mais real para sua mente do que a sua realidade atual. Pense na sua mente subconsciente como o capitão do seu navio. Ele é incrivelmente poderoso e capaz de te levar a qualquer destino, mas ele precisa de coordenadas claras. Se você só pensa pequeno, ou se o seu objetivo é nebuloso, o capitão não tem para onde ir. Mas quando você visualiza o seu sonho com riqueza de detalhes, você está, na verdade, dando a ele o mapa e as coordenadas exatas. E aqui está a parte mais fascinante. A sua mente subconsciente, como um capitão leal, não distingue o que é real do que é imaginado. Para ela, se você visualiza e sente a emoção de ter o seu triunfo em sua vida, ela começa a trabalhar nos bastidores para tornar essa realidade tangível. Essa é a essência do que Napoleão Hill chamava de autossugestão, um dos pilares mais importantes de Quem Pensa Enriquece. Hill nos ensinou que a mente subconsciente pode ser influenciada por meio de afirmações e pensamentos repetidos, com emoção e fé. A visualização ilimitada é a ferramenta mais poderosa para a autossugestão. Ela te permite programar a sua mente subconsciente com a visão da abundância e do sucesso que você almeja, fazendo com que ela comece a orquestrar eventos e oportunidades a seu favor. O triunfo começa com a visão.
Os maiores inventores, artistas e líderes de todos os tempos primeiro viram o que eles queriam em suas mentes, antes que aquilo se manifestasse na realidade. Henry Ford, antes de ter um carro, já o via em sua mente. Beethoven, antes de compor sua sinfonia, já o via em sua alma. O segredo não é apenas ter um sonho, mas ter uma visão tão clara e tão grandiosa que ela te puxa para frente. O diabo da dúvida e da descrença tenta a todo custo minar esse poder. Ele sussurra que a visualização é perda de tempo, que é fantasia, que você deveria estar sendo realista. Mas o que ele não quer que você saiba é que a visualização ilimitada é uma das ações mais poderosas que você pode tomar. Ela é um ensaio mental para a vitória, que prepara sua mente e seu espírito para o sucesso. Como praticar essa visualização de verdade? Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire fundo. Em seguida, comece a visualizar seu sonho com riqueza de detalhes, como se você estivesse em um filme. Veja as cores, ouça os sons, sinta as texturas. Mas, acima de tudo, sinta a emoção. Sinta a alegria, a gratidão e a paz que viriam com a realização do seu objetivo. Essa é a chave. Sinta a abundância e o triunfo em seu corpo, na sua alma, na sua mente. Permaneça nesse estado por alguns minutos, e então, libere a visualização com a certeza de que ela já é sua. Essa prática se conecta com a sua fórmula da autoconfiança de forma inquebrável. Ela te liberta da ansiedade do quando e do como, porque a sua mente já está operando a partir do eu já sou. E a partir desse estado de ser, a abundância e o sucesso fluem para você de forma natural e sem esforço. É o reconhecimento de que as leis do sucesso operam em uma dimensão que vai além da ação física. A ação inspirada, como veremos a seguir, é apenas a manifestação de uma mente que já se alinhou com a sua visão grandiosa, guiada pela sabedoria dos salmos e provérbios que nos convidam a confiar no invisível. Já nos libertamos da mentalidade limitada e criamos o mapa do triunfo com a visualização. Agora, para que a jornada realmente comece, é crucial injetar o combustível mais poderoso que existe, o desejo ardente. Há uma diferença abismal entre um mero desejo e um desejo ardente, e entender essa distinção é o que separa os sonhadores dos realizadores no caminho para o sucesso. Um desejo comum é como um vento fraco. Ele pode mover as folhas, mas não tem força para mover uma embarcação. Você pode desejar ter uma vida melhor, mais dinheiro, um corpo mais saudável. Mas esse desejo é facilmente substituído por uma distração ou pelo conforto do sofá. Um desejo ardente, por outro lado, é um fogo que queima em sua alma. É uma paixão, uma obsessão saudável, que te move para a ação, que te faz pensar no seu objetivo dia e noite, que te impede de desistir mesmo diante dos maiores obstáculos. Para Napoleão Hill, em seu clássico atemporal Quem Pensa Enriquece, o desejo era o primeiro e mais importante dos 13 princípios do sucesso. Ele sabia que o triunfo não nasce de um querer leve, mas de uma obsessão apaixonada. O desejo ardente é o ponto de partida de toda grande realização, pois é ele que gera a energia e a motivação necessárias para que todos os outros princípios funcionem. Sem ele, a visualização é apenas fantasia, a fé é apenas uma esperança, e o plano de ação é apenas um pedaço de papel. O diabo do medo e da indiferença tenta a todo custo minar o seu desejo. Ele sussurra que você não é digno, que é muito difícil, que é melhor se contentar. Ele quer que o seu desejo seja fraco para que a sua energia para a ação seja frágil e você desista na primeira dificuldade. Mas a verdade é que, quando você tem um desejo ardente, essa voz do diabo perde a sua força. A paixão é mais forte que o medo. A energia do desejo ilimitado é o que impulsiona a ação e a persistência. Quando você tem um desejo que te faz vibrar, a ação não é mais uma obrigação. Ela se torna um prazer, um caminho para a realização. Você não se força a trabalhar mais, a estudar mais ou a se exercitar. Você faz porque o seu desejo te puxa para frente, te motiva e te inspira. As leis do sucesso operam a seu favor quando a sua energia está em alinhamento com a energia do seu desejo. O universo não tem limites, e ele responde à paixão ilimitada da sua alma. A fórmula da autoconfiança é fortalecida pela clareza do seu desejo. Quando você sabe com total convicção o que você quer, você para de se sentir perdido e inseguro. A sua ambição se torna um farol que te guia e que te dá a coragem de ousar. Você se liberta da mentalidade de escassez e abraça a mentalidade de abundância, porque o seu desejo é maior que qualquer barreira.
A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância da paixão e do desejo. Eles nos convidam a ter um coração que busca a sabedoria e a retidão com a mesma paixão que a água e o alimento. O Salmo 37:4 afirma: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso não é uma promessa de que você receberá tudo o que quer sem esforço. É uma promessa de que, quando seu desejo se alinha com a sabedoria e a paixão, a realização é um resultado natural. Vejamos um exemplo prático. Duas pessoas querem abrir um negócio. A primeira tem um desejo fraco. Ela pensa: seria legal ter um negócio, mas é muito arriscado, e se não der certo? A segunda tem um desejo ardente. Ela está obcecada com a ideia de resolver um problema, de servir a outras pessoas, de criar algo que trará impacto. Ela pensa no seu negócio dia e noite, estuda, pesquisa, trabalha incansavelmente, não porque é uma obrigação, mas porque o seu desejo é mais forte que qualquer obstáculo. O resultado é claro: a segunda pessoa, movida pela paixão, terá o triunfo que a primeira nunca ousou sonhar. Em suma, escolher pensar grande começa com o desejo ardente. É a força motriz que te impulsiona para o sucesso, a abundância e o desenvolvimento pessoal. Ao cultivar esse fogo interno, você não apenas define um objetivo, você dá a ele uma alma, uma energia que o levará a manifestar a vida extraordinária que você merece, com uma paixão que o universo não pode ignorar. Já nos libertamos da mentalidade limitada, criamos a visão e acendemos o fogo do desejo ardente. Mas, meu amigo, o que diferencia o sonho da realidade é a ação. E para quem escolhe pensar grande, a ação precisa ser igualmente grandiosa. Não me refiro a um esforço frenético e desordenado, mas a uma ação organizada em grande escala. Essa é a ponte que liga o mundo invisível dos seus pensamentos ao mundo tangível do seu triunfo, e ela é o pilar mais fundamental da lei do triunfo de Napoleão Hill. A maioria das pessoas falha não por falta de visão ou de desejo, mas por não ter a coragem de agir. Elas se sentem paralisadas pelo medo do fracasso, pela sensação de que a tarefa é grande demais e de que não sabem por onde começar. É nesse limbo entre o desejo e a ação que o diabo da indecisão e da procrastinação se instala. Ele quer que você fique no caos do talvez, na inércia, longe do seu propósito. Mas o antídoto para essa paralisia é um plano claro e a disciplina de agir. O poder do pensamento grandioso só se manifesta através de um plano de ação concreto e organizado. A sua visão de sucesso e abundância precisa ser traduzida em etapas gerenciáveis e mensuráveis. Sem um plano, o sonho é apenas uma fantasia. A lei do triunfo nos ensina que a energia do universo responde à clareza e à organização. Quando você tem um plano, você não está mais apenas desejando, você está comandando, passo a passo, a sua realidade. Vejamos como essa ação organizada funciona na prática para quem escolhe pensar grande. 1. Quebre o grande sonho em partes menores. Se o seu sonho é construir um império, a primeira etapa pode ser iniciar um negócio, que por sua vez se quebra em validar uma ideia, criar um plano de negócios, levantar capital e assim por diante. Cada uma dessas etapas pode ser dividida em tarefas ainda menores. 2. Estabeleça prazos. A procrastinação se alimenta da ausência de prazos. Para cada tarefa do seu plano, defina uma data de início e de término. Isso cria um senso de urgência e te mantém no caminho certo. 3. Foco em uma tarefa de cada vez. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez e se sentir sobrecarregado, foque na tarefa mais importante do dia e execute-a com total atenção e energia. O desenvolvimento pessoal de alto nível é sobre a maestria da execução. 4. Haja com persistência. Um plano pode ser perfeito, mas sem a persistência de segui-lo, ele é inútil. A persistência é a prova de que o seu desejo ardente é mais forte que o diabo do desânimo. A fórmula da autoconfiança é fortalecida a cada passo que você dá no seu plano. A cada tarefa concluída, a cada pequena vitória, você envia uma mensagem para o seu cérebro de que você é capaz, de que você está no caminho certo e de que o seu triunfo é inevitável. Você para de depender da motivação, porque a disciplina de seguir o plano se torna a sua maior força. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, falava sobre a importância do planejamento organizado e da ação organizada como princípios cruciais. Ele sabia que o conhecimento sem um plano e sem ação é poder latente, não poder manifesto. As frases de Napoleão Hill, como o sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite desculpas, se aplicam aqui. Não importa o quão grandioso seja o seu sonho,
se você não tem a coragem de agir, ele continuará sendo apenas um sonho. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida a agir com diligência e a planejar. Provérbios 21, versículo 5 afirma: os planos do diligente conduzem à abundância, mas o do apressado, à pobreza. Isso ressalta a importância de um plano bem pensado e da ação consistente, em vez de um esforço frenético que não leva a lugar nenhum. Um exemplo prático é um empreendedor que tem o sonho de construir uma grande empresa. Ele não se limita a sonhar, ele quebra o sonho em etapas. Ele planeja a pesquisa de mercado, a criação do produto, a estratégia de marketing, o levantamento de capital. Ele age em cada uma dessas etapas com um desejo ardente e uma fé inabalável. Quando um obstáculo surge, ele não se desespera. Ele o vê como parte do plano e o enfrenta com uma ação organizada. E é por isso que o seu triunfo é inevitável. Em suma, escolher pensar grande é a decisão mais importante. Mas a lei do triunfo em ação é a metodologia que te leva da visão à realidade. É a escolha de se tornar um estrategista do seu próprio destino, agindo com intenção, propósito e a certeza de que a ação organizada é a chave para manifestar a abundância e o sucesso que você merece. Já nos libertamos da mentalidade limitada, acendemos o desejo ardente e estamos agindo com um plano organizado. Mas, meu amigo, o caminho do triunfo para quem escolhe pensar grande não é imune a um inimigo sutil, porém poderoso, a dúvida. Ela vem disfarçada de realismo, de prudência e de opinião de terceiros. E para combatê-la, você precisa do escudo mais forte que existe, a fé inabalável na sua visão. A maioria das pessoas falha não porque não tem um plano, mas porque sua fé no plano vacila. A dúvida é como um parasita mental, que suga sua energia, corrói a sua fórmula da autoconfiança e te paralisa no momento crucial. Ela é a maior ferramenta do diabo do medo e da indecisão. Ele quer que você duvide do seu potencial, do seu propósito, do seu plano. Ele quer que você se concentre na opinião dos outros e no que os pessimistas dizem. Ele quer que você se contente com a mediocridade. Mas a fé inabalável na visão é o antídoto. Ela é a convicção absoluta de que o seu grande sonho é possível e que ele já está em processo de manifestação, mesmo diante de todas as evidências contrárias. Não é uma fé cega, mas uma convicção baseada em um desejo ardente, em uma ação organizada e em uma certeza profunda de que você está alinhado com as leis do sucesso e com poder superior. É a sua bússola interna que te mantém no caminho, independentemente das tempestades. Para quem escolhe pensar grande, a fé se torna o combustível para a jornada. Pense em um inventor. Ele não desiste na primeira falha porque ele tem fé inabalável na sua invenção. Ele não se importa com as críticas, porque a sua visão é mais forte que qualquer opinião. Ele não se abala com a escassez, porque a sua mente está focada na abundância que a sua invenção trará para o mundo. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, ensinava sobre a fé como o primeiro e mais importante dos 13 princípios. Para ele, a mente, quando saturada de fé, pode transformar o desejo em sua equivalente espiritual e entregá-lo à inteligência infinita para que se materialize. Essa fé na sua visão também se sustenta em algo maior que você. Não importa como você chame essa força, o Criador, o Universo, a inteligência infinita, a certeza de que o seu propósito se alinha a algo que transcende a sua existência é a âncora que te mantém firme. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância da fé e da prudência. Provérbios 3, 5, 6 afirma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência da fé na visão. Você faz a sua parte com um plano e ação, mas entrega o controle do como e do quando a essa força maior. Vejamos um exemplo prático. Você tem o sonho grandioso de construir uma comunidade online para inspirar e educar milhares de pessoas. Nos primeiros meses, você trabalha incansavelmente, mas o número de seguidores não cresce, o engajamento é baixo e a crítica de amigos ou familiares pode vir. Uma pessoa sem fé inabalável na visão desistiria, acreditando que o seu sonho não é para ela. Mas você, com a fórmula da autoconfiança enraizada na sua visão, faria o seguinte. Primeiro, você não se abalaria com os números. Saberia que o sucesso é uma jornada, não um evento. Segundo, você não daria ouvidos às críticas, porque a sua fé na sua visão é mais forte que qualquer opinião. E terceiro,
você persistiria, estudando mais, aprimorando seu conteúdo, e agindo com a certeza de que a sua visão, plantada com desejo ardente e ação organizada, se manifestará no tempo certo. Essa fé inabalável na visão é o que te dá a força para persistir, para se levantar depois de uma queda e para continuar a agir com a convicção de que o seu triunfo e a sua abundância são inevitáveis. Ela é o seu escudo contra a dúvida, a sua maior arma contra o medo e a sua maior garantia de que, ao escolher pensar grande, você está ativando um poder de manifestação que o levará para além de tudo o que você já imaginou. É a prova de que a mente é a única fronteira, e a fé é o que a rompe. Agora, para que a sua visão grandiosa não seja apenas um sonho solitário, é crucial entender uma das leis do sucesso mais poderosas e muitas vezes esquecidas: a mente mestra. O seu triunfo não será construído no isolamento. Ele será acelerado e ampliado pela sinergia de energia e inteligência de pessoas que também escolhem pensar grande e que te apoiam em sua jornada. A maioria das pessoas, ao começar a sonhar grande, se depara com o diabo da crítica e da descrença. Esse diabo usa pessoas próximas, familiares, amigos e colegas, que, por medo ou por uma mentalidade limitada, tentam nos puxar para baixo com frases como "é muito arriscado", "não é realista" ou "você vai se frustrar". Estar cercado por essa energia é como tentar acender uma fogueira em um ambiente com muito vento. A chama do seu desejo pode se apagar antes mesmo de virar um incêndio. A solução para isso é a mente mestra. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, definiu a mente mestra como a coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de perfeita harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. Em essência, é a colaboração de mentes que se unem para um objetivo comum. O poder dessa união é que a soma da energia e da inteligência do grupo é exponencialmente maior do que a soma individual. Quando você se une a pessoas que pensam grande, elas não apenas te apoiam, elas te elevam, te desafiam e te ajudam a ver soluções e oportunidades que você, sozinho, não veria. A mente mestra é a sua proteção contra o diabo da negatividade e da crítica. Em um ambiente de apoio, a sua fórmula da autoconfiança é fortalecida, e a sua fé inabalável na sua visão é reforçada. Você se sente mais seguro para ousar e agir, porque sabe que não está sozinho. É como ter um time de elite ao seu lado, que te ajuda a carregar o fardo, a celebrar as vitórias e a se reerguer depois de uma queda. Vejamos um exemplo prático. Um empreendedor que tem o sonho de construir uma grande empresa se une a outros empreendedores que compartilham da mesma visão e do mesmo nível de ambição. Eles se reúnem semanalmente para trocar ideias, compartilhar desafios e celebrar as conquistas. Nessa mente mestra, a energia de cada um potencializa a energia de todos. Quando um enfrenta um obstáculo, ele tem um time inteiro para ajudá-lo a encontrar uma solução. Quando um tem uma vitória, ele tem um time inteiro para celebrar, o que reforça a crença no sucesso para todos. É essa sinergia que leva ao triunfo em uma escala muito maior do que a individual. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível é um esporte de equipe. O triunfo que você busca, seja ele financeiro, profissional ou pessoal, será alcançado muito mais rápido e com mais facilidade se você tiver pessoas ao seu lado que te inspiram e te apoiam. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a importância de se cercar de pessoas que te elevam. A abundância não é apenas o que você tem, é também a qualidade dos seus relacionamentos e o apoio que você recebe. O segredo aqui é ser intencional em sua escolha. Não se trata de ter um círculo social enorme, mas de ter um pequeno grupo de pessoas que realmente acreditam em seu potencial e que também estão em uma jornada de escolher pensar grande. Busque mentores, encontre grupos de pessoas que compartilham de seus objetivos, e esteja disposto a ser um membro valioso dessa mente mestra, contribuindo com suas ideias, sua energia e seu apoio. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida a buscar a companhia de sábios. Provérbios 27, versículo 17 afirma: "Como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Estar com pessoas que te desafiam e te inspiram é o que te afia e te torna mais forte para o seu sucesso. Em suma, escolher pensar grande é a sua decisão individual, mas a manifestação da sua grandeza é um esforço coletivo. Ao se cercar de mentes que te apoiam e te elevam, você se protege da negatividade, potencializa sua energia e se alinha com uma das leis do sucesso mais poderosas. É a certeza de que, ao se unir a uma mente mestra, o seu triunfo se torna não apenas possível, mas inevitável. Para que a sua jornada em direção ao triunfo não seja paralisada no meio do caminho,
É crucial que a gente encare de frente o elefante na sala: o medo do risco. A maioria das pessoas que escolhe pensar grande sabe que é preciso sair da zona de conforto. Mas o medo do desconhecido, do que pode dar errado, pode ser um bloqueio gigantesco, uma das últimas e mais difíceis barreiras a serem superadas. No entanto, há uma diferença abismal entre o risco impulsivo e o risco calculado. A imprudência é o ato de se jogar em algo sem pensar, movido pela emoção ou pelo desespero, sem um plano. Isso não é pensar grande, isso é irresponsabilidade. O pensamento grandioso, por outro lado, nos permite tomar riscos calculados, que são parte de uma estratégia maior. Ele nos dá a ousadia de ir além da nossa zona de conforto, mas com a prudência de quem tem um plano, uma estratégia e um propósito definido. É o oposto do que o diabo da preocupação e do medo tenta nos convencer. Ele quer que você veja todo o risco como um perigo, para que você não haja e se mantenha na inércia. O maior segredo por trás do triunfo de quem pensa grande é que eles não temem o fracasso. Eles o veem como parte do processo. Eles entendem que o fracasso não é o oposto do sucesso, é um trampolim para ele. Essa é a essência da lei do triunfo de Napoleão Hill. Um dos seus princípios mais poderosos é que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa não é uma frase de efeito, é uma verdade universal. O que Napoleão Hill nos ensinava é que as dificuldades, os reveses e os riscos que não deram certo não são o fim. Eles são a escola mais dura e mais valiosa da vida, que nos oferece lições que não seriam aprendidas de outra forma. A fórmula da autoconfiança é forjada no fogo do risco. A confiança que nasce de nunca ter falhado é frágil, ela se quebra ao primeiro obstáculo. Mas a confiança que nasce da experiência de ter arriscado, de ter caído e de ter aprendido a se levantar é indestrutível. Você sabe que pode lidar com o que vier, porque já provou a si mesmo que tem a força, a resiliência e a sabedoria para superar a adversidade. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância da prudência e da ousadia. Provérbios 28:1 afirma: os ímpios fogem, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. A ousadia, nesse caso, não é temeridade, mas a coragem de quem confia em uma força maior e em seu próprio plano, mesmo diante dos riscos. Essa é a essência do desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível. A capacidade de dominar o medo e de agir com a certeza de que você está no caminho certo para o seu sucesso e a sua abundância. Vejamos um exemplo prático. Digamos que seu sonho grandioso é iniciar um negócio próprio, mas você tem medo do risco de deixar seu emprego seguro. Você tem duas opções: ficar paralisado pelo medo, o diabo da indecisão, ou tomar um risco calculado. 1. O risco impulsivo. A pessoa pede demissão sem um plano, sem poupar dinheiro, sem validar sua ideia, movida apenas pela emoção de querer ser livre. O resultado, na maioria das vezes, é o fracasso. 2. O risco calculado. A pessoa cria um plano detalhado, como vimos anteriormente, poupa dinheiro, valida sua ideia em pequena escala enquanto ainda tem seu emprego, e se cerca de uma mente mestra de apoio. Ela toma a decisão de pedir demissão apenas quando a estratégia já foi testada e validada. Ela sabe que há risco, mas age com prudência, com uma fé inabalável em sua visão e na sua capacidade de se reerguer, porque ela aprendeu com as sementes do fracasso dos outros. Essa postura de arriscar com sabedoria é o que separa os grandes realizadores. Eles não evitam o risco, eles o gerenciam. Eles entendem que o pensamento grandioso é o que os leva a tomar decisões ousadas, mas que a ação organizada e a fé inabalável é o que os protege e os leva ao triunfo. O desenvolvimento pessoal é, em sua essência, a jornada de aprender a viver com o risco, e não de fugir dele. E a recompensa é uma vida de sucesso e abundância que a maioria das pessoas, por medo, jamais experimentará. Já nos libertamos das amarras da mentalidade limitada, ousamos sonhar, agimos com um plano, nos blindamos com a fé e aprendemos a gerenciar o risco. Agora, para que a sua jornada de escolher pensar grande seja não apenas bem-sucedida, mas verdadeiramente significativa, é crucial compreender que o seu triunfo não é o ponto final. Ele é o ponto de partida para a construção de um legado de abundância e inspiração que se estende muito além da sua própria vida. O verdadeiro sucesso é o que você faz com o que conquista, e o impacto que a sua vida tem na vida dos outros. Pense no mundo em que vivemos. Ele é, em grande parte, o reflexo de indivíduos que tiveram a audácia de pensar grande e agir. Os maiores inventores,
líderes e filantropos não o fizeram apenas para si mesmos. Eles o fizeram para resolver problemas, para inovar, para servir e para deixar uma marca positiva na história. O sucesso que você busca, seja ele financeiro, profissional ou pessoal, será a prova de que a sua visão grandiosa é possível, e essa prova é o maior presente que você pode dar ao mundo. A sua jornada, com seus desafios e suas vitórias, se torna um farol de esperança para aqueles que ainda estão presos na escuridão do pensamento limitado. Essa inspiração que a sua vida gera é um pilar para o desenvolvimento pessoal de muitos. Pessoas são naturalmente atraídas por quem irradia a energia de quem pensa e vive em grande escala. Elas perguntam: qual é o seu segredo? Como você conseguiu? E a sua história se torna a resposta, um mapa que guia outros para o caminho da ambição, da fé e da ação organizada. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seus ensinamentos, chamava de serviço útil. A lei do triunfo de Hill não se limita a conquistas pessoais. Ela se manifesta plenamente quando seu sucesso e a sua jornada servem para elevar a vida de outras pessoas. A sua abundância se torna um reflexo da sua capacidade de transbordar. O diabo da crítica e do medo do sucesso tenta a todo custo nos fazer acreditar que somos egoístas por buscarmos a grandeza. Mas a verdade é que, ao se alinhar com a sua visão grandiosa e manifestá-la, você se torna uma ferramenta para o bem maior. A sua capacidade de criar empregos, de inovar, de servir a comunidade, de inspirar sua família, é o fruto do seu pensamento ilimitado. Você não está apenas se beneficiando, você está contribuindo para a grandeza coletiva. O legado de uma vida assim é inestimável, e ele se perpetua por gerações. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior recompensa vem do serviço e da contribuição para a humanidade. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que consegue que as pessoas façam as maiores coisas. E ao viver uma vida de manifestação, você inspira as pessoas a fazerem as maiores coisas por si mesmas, a terem a coragem de assumirem o controle e de buscarem o seu próprio triunfo. O Provérbio 11, versículo 25 também diz: a alma generosa prosperará, e quem rega será regado. Ao viver com uma mentalidade de abundância e ao regar a esperança nos outros com a sua história, você cria um ciclo virtuoso de prosperidade que retorna a você e se espalha, construindo um legado que continuará a tocar vidas muito além da sua existência. O triunfo que nasce do pensamento grandioso não é apenas material, é um triunfo de espírito, de propósito, de paz interior. É a certeza de que a sua vida não é apenas uma passagem, mas uma obra de arte que inspira e eleva. A sua fórmula da autoconfiança se torna prova viva de que a mente é a única fronteira, e a sua fé inabalável na sua visão grandiosa é a sua maior garantia de que você está vivendo uma vida que é verdadeiramente extraordinária. O seu legado será a sua história de como você ousou pensar grande, agiu com propósito e alcançou o sucesso que era seu por direito. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre Escolha Pensar Grande, um mergulho profundo na mais fundamental das leis do sucesso para o seu triunfo em todas as áreas da vida. Percorremos um caminho que nos mostrou como a mentalidade limitada é uma prisão, o poder da visualização ilimitada, a força do desejo ardente, a necessidade da ação organizada, a proteção da fé inabalável contra a dúvida, a importância da mente mestra, e como o risco calculado e o fracasso temporário são degraus para o sucesso. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece e suas inspiradoras frases Napoleão Hill, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de escolher pensar grande não é uma teoria para ser admirada. É uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar seus pensamentos em realidade. É a hora de você parar de se contentar com uma vida mediana, de romper com as correntes invisíveis que te prendem e de abraçar a fórmula da autoconfiança que te guiará ao seu triunfo. Você está realmente pronto para se libertar do diabo da indiferença e da complacência que Napoleão Hill nos ensinou a combaterem mais esperto que o diabo, e para manifestar a vida extraordinária de sucesso e abundância que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi a maior virada de chave que você teve hoje sobre o poder de pensar grande? Aquela que fez um clique poderoso na sua mente? Qual o primeiro pequeno passo que você vai dar a partir de hoje para manifestar o seu sonho grandioso? Seja honesto e direto. Como seria sua vida daqui a um ano se você estivesse vivendo essa verdade e pensando em uma escala ilimitada?
O conhecimento que você adquiriu neste vídeo, essa clareza sobre como a mentalidade molda o sucesso e a liberdade, é um tesouro que poucos possuem e que pode revolucionar sua existência. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o seu guia em cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar os desafios da vida com ousadia e propósito, aplicando os ensinamentos atemporais dos Salmos e Provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. Se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força da sua própria visão ilimitada, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da disciplina e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.